Oi, gente, eu vou fazer aqui a introdução da primeira carta de João. Como o próprio nome diz, né, foi João que é o autor dessa carta, juntamente quando ele escreveu também o quarto evangelho, mais outras duas cartas e mais o livro do Apocalipse. Então nunca teve nenhuma contradição com os pais da igreja a respeito da autoria dessa carta. É, Se estima que ele tenha escrito essa carta quando estava em Éfeso, ele era pastor de Éfeso, e, e ele escreveu essa carta, como ela também está inclusa naquele rol das cartas gerais, não com o endereço específico, né, mas certamente para poder circular naquelas igrejas ali da Ásia Menor nessa época. E isso foi lá pelos anos, já bem quase no final do primeiro século, lá pelo ano 90, 95, foi logo após ele escrever o quarto evangelho. João ele se diferencia muito ali no quarto evangelho, porque os outros três eles são tidos como os evangelhos sinóticos, eles são muito similares, né, na elaboração ali dos relatos, o que eles falam sobre mais ou menos a mesma coisa, sob uma perspectiva, uma visão diferente. E João não, João ele foge totalmente disso. João ele tem a tese de João no seu evangelho é provar a divindade de Jesus, né? Que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Lá no capítulo 20, ele vai dizer assim, né? Que Jesus ele fez muito mais outros sinais que se fosse escrever não caberia nem em todos os livros do mundo, né? Mas aqueles sinais ele escreveu que era para que cresce no Filho de Deus e crendo nele tenha vida eterna. Então, esse basicamente é o objetivo do Evangelho de João, é apresentar a divindade de Jesus e que crendo nele a gente tenha vida eterna. Se o Evangelho de João ele tem esse objetivo, a carta, essa primeira carta de João, ele vai falar da certeza da salvação, né? Agora ele já está escrevendo aqui aos salvos, aqueles que lá era para crer, aquele que se dirige àqueles que estão salvos, que às vezes a gente não tem, ou às vezes não tem certeza da salvação, né? Que às vezes quem é salvo não goza disso, ou às vezes a gente também pode achar que a gente é salvo e não está salvo, porque foi quem disse isso foi o próprio Jesus, né? Naquele dia vão me dizer, nós expulsamos demônios no teu nome, nós curamos no teu nome, aparta de mim porque eu nunca os conheci. Isso é um risco que nós corremos. Então, João ele escreve essa carta nessa intenção. Quem foi João? João é aquele chamado discípulo amado de Jesus, mais próximo de Jesus. A gente sabe que Jesus tinha ali aquele trio, né? Que era mais íntimo a ele, que em 3 ocasiões eram só os 3 que estavam, que foi no Monte da Transfiguração, quando Jesus ele é glorificado, então ali eles puderam ver com os próprios olhos, né, ouvir a voz de Deus, falando que era meu filho amado, e viu o corpo de Jesus glorificado ao lado de Moisés e de Elias. Então estavam lá João, Pedro e Tiago, a ressurreição na casa de Lázaro, de Jairo, desculpa, estava João, Pedro e Tiago. No jardim do Getsemane, João, Pedro e Tiago estavam com ele. E o único que acompanhou Jesus até o monte da crucificação foi o apóstolo João, porque todos os outros discípulos partiram em debandada e somente João acompanhou as mulheres e ficou ali até o fim, né, até a sua crucificação. E João é chamado o discípulo amado. Ele acredita-se que ele era primo de Jesus, que a sua mãe era irmã de Maria. E é engraçado a gente falar que ele era o discípulo amado, porque o discípulo do amor, né? Porque a gente vai ver as cartas de João, ele sempre se referindo muito filhinhos, amados. Mas se você for ver lá nos evangelhos, os relatos, que a gente tem outra realidade. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, mandou um grupo à frente, né, para preparar, porque se você ver no mapa, para ir da Galiléia para Jerusalém, né, você passava ali no meio, então ele queria encontrar pouso ali para poder, era uma viagem longa, eles faziam isso a pé. E os samaritanos não aceitavam, né, porque também disseram que também iam para Jerusalém. E ali o que João fala, mas o seu irmão Tiago, Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo do céu? Quer dizer, queria que consumisse aquele povo, só porque eles rejeitaram Jesus, Jesus os repreendeu. Então, a gente vê o caráter explosivo do tomar lá da cá, de bater o levor, né?
E agora a gente vê essa transformação nas cartas de João, a gente diz, não é a mesma pessoa. Qual foi a diferença? Né? O que, que aconteceu nesse intervalo aí do tempo que ele andava com Jesus e desse tempo aí já no final da vida dele? É simplesmente é Jesus na nossa vida que muda o nosso temperamento, muda o nosso jeito, a nossa maneira. A gente vê, então, aqui nessa carta, a gente vê já João com um olhar misericordioso, de amor, né? Ele passar a ser chamado de apelidado do discípulo do amor, ou é um discípulo que outros tempos tinha falado que era para Jesus, não queria que Jesus orasse, que eles oravam para cair fogo do céu para consumir aquele povo. Então a gente vê ali que andar com Jesus faz toda a diferença, faz toda a diferença na nossa vida quando a gente anda com Jesus. A gente quer ser igual a Ele. E aqui ele começa falando quase que ali repetindo o que ele já fala no Evangelho. O que ele começa o Evangelho dele? No princípio era o Verbo se fez carne, né? Que ele tinha que provar que Jesus era Deus, mas que habitou em carne. E aqui ele está falando mais ou menos a mesma coisa, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, né, o que temos, ele chega a fazer uma redundância, o que nós temos visto com os nossos olhos, apalpado com as nossas mãos. A gente só pode apalpar com as mãos, né? Por que ele fala isso? Porque estava surgindo no meio da igreja nessa época, né? Os falsos profetas sempre existiram, os falsos mestres, uma heresia muito séria, que era o gnosticismo, que era uma mistura da religião judaica com o pensamento filosófico grego. Dentro da cultura grega, a gente até passa por um pouco disso muito levemente na escola, a gente aprende que na cultura grega, para o grego, né, da antiguidade, a matéria era má, então esse corpo aqui era totalmente mau e o espírito era bom. Então, isso feria gravemente os princípios do cristianismo, porque o pensamento grego ele não vai concordar com a criação, com a encarnação e com a ressurreição. Então esses são os princípios básicos do cristianismo, né? Nós fomos criados por Deus, não foi um acidente, nós fomos criados, né? Encarnou, teve carne e ressurreição, eles não acreditavam em ressurreição, tanto que quando Paulo está lá no meio daqueles filósofos lá em Atenas que está falando, vai, eles escutam Paulo. Quando Paulo toca no assunto da ressurreição, ele, sobre essa coisa nós te ouviremos em outra oportunidade, porque para eles realmente não tinha relação, não tem como, né, a divindade ter relação com essa carne. Então João já começa de uma maneira bem enfática, dizendo, né, o que era no princípio, nós vimos aquilo, a glória que estava com Deus, o Pai, né, nós vimos ele aqui, nós tocamos nele, nós andamos com ele, né, então é por isso que ele faz essa redundância de apalpar disso, né? E nisso nós temos alegria, a nossa comunhão é com o Pai e com Ele, né? Que faz questão de dizer que Ele também é filho. E ele começa fazendo, vai seguindo, e ele vai fazendo ali uma repreensão que se a gente anda com Deus, que a gente não tem comunhão com as trevas. E por que João fala isso? Por causa dessa filosofia, né? É como se estivesse dando uma legalidade para as pessoas andarem na carne, libertinagem geral, as pessoas estavam pecando, satisfazendo mesmo os prazeres da carne, né? E isso não condiz com o cristianismo, né? Então, o que ele vai falar? Que a gente tem que ser um como ele é, né? Então, a gente observar isso. E essa seita, ela começou a surgir no final do primeiro século, e ela se estendia, ela foi crescendo, se estendeu até o quarto século, e foi muito agressiva, e poderia ter destruído. De fato, o cristianismo só não destruiu porque realmente é a palavra de Deus, né? E a gente vai ver que, como eu falei, ele fala da certeza da salvação, né? E ele dá 3 dicas como que a gente pode ter certeza da nossa salvação. Primeiro é a gente confessando que aquele Jesus histórico, aquele Jesus homem, que nasceu da Virgem Maria, que foi para a manjedoura e cresceu na carpintaria, que foi crucificado, que foi ressuscitado, que esse Jesus histórico, esse que andou por aqui, pela terra, que ele é o Filho de Deus, que no Filho de Deus nós temos vida, né? Isso é uma prova doutrinária, teológica,
É quando nós começamos a nossa salvação daí, quando nós confessamos que aquele Jesus que veio é o Messias de Deus. Depois, uma das evidências da nossa salvação é uma prova social, quando nós somos salvos, que nós temos a salvação de Deus na gente, a gente ama o nosso próximo, né? Eu amo a Deus, mas eu não gosto muito de gente. Na igreja eu não fico porque eu não relaciono bem. Tá errado, né? A prova que nós temos o Senhor, o que a palavra vai dizer? Que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E ele vai dizer como é que você você diz que ama a Deus que você não vê, e se você não ama o seu irmão que você vê. Então é contraditório. Então uma prova que a gente tem da nossa salvação é que a gente ama o nosso próximo. Isso tem que refletir na nossa vida, né? E a outra prova que tem é a prova moral. Quando a gente é salvo, a gente entra em obediência. A gente quer obedecer, a gente quer seguir, quer andar conforme a palavra é essa, né? A gente quer seguir o que está aqui dentro. Não que a gente consiga, que tem um momento ou outro, por exemplo, a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, né? Mas não deixe que a ira, não, mas não deixe que a ira vire o pôr do sol. Ou seja, ele sabe que a gente tem momento que a gente vai se irar, mas não deixa isso passar, não deixa que isso, por que passa o pôr do sol? Para que não fique, se você ficar com essa ira dentro de você, vai virar mágoa. Então, são coisas que a gente vê, né? Deus sabe que nós somos seres humanos, que nós temos sentimentos, mas que através da palavra ele vai nos mudando. Então, que essa leitura dessa carta abençoe a vida de vocês e que a gente possa ter, né? Que o Espírito Santo faça conosco como fez com o apóstolo João, que era do conhecido filho do trovão e passou a ser o discípulo amado. Um bom dia.